crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleidiana, vou ministrar a aula de língua portuguesa para as turmas do terceiro ano do turno manhã e tarde. Na aula anterior, nós falamos sobre relato de memórias e hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade. Vamos fazer uma retomada do que foi estudado nesse capítulo. Eu sei que vocês realizaram algo bem legal com a família, com a ajuda do papai e da mamãe. Então, guarde esse algo para nosso retorno. Por enquanto, nós vamos fazer a nossa correção, certo, crianças? Com o nosso livro do Sistema Farias Brito, ok? Vamos abrir o nosso livro na página 40. Antes de começar a nossa leitura, nós vamos fazer algumas retomadas de conteúdo. Recordando a unidade 2, nosso texto 1 que falava dos nossos relatos de memória. E o que seriam os relatos de memória? São registros, de acontecimentos ou lembranças passadas da vida pessoal de quem a escreve ou escreve. A descrição é um recurso muito utilizado nesses textos, pois enriquece a narrativa e ajuda o leitor a compreender os hábitos das pessoas que vivem na época que está sendo lembrada. As pessoas vão vivenciando acontecimento e quando elas fazem esses registros, elas viram relatos. Foi isso que nós falamos na nossa aula anterior e é isso que nós vamos trabalhar ainda nessa aula. Vamos fazer essa recordação, essa retomada de conteúdo. Como fazer para não esquecer certos acontecimentos do passado? Como guardar essas informações? Bom, algumas pessoas prolongam sua memória guardando recordações como, aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, do que eu também tenho, algumas pessoas de sua família também têm e vocês também, que são brinquedos antigos que acabam retornando, virando também brinquedos atuais, porque nós temos aqui brinquedos antigos que nós também conseguimos encontrar atualmente nos brinquedos das crianças, nos seus brinquedos, alguns desses como a molinha, o ioiô, a bola de gude, roupa de quando você era bem pequenininho, ou seu papai e sua mamãe, tem uma peça de quando você era pequeno, guardam bilhetes de cinema quando você vai assistir aquele filme que você gostou, ou foi um momento com a sua família, ou com alguém especial, foi um momento atípico, ou seja, um momento diferente que você teve com a sua família. Então, quando isso acontece, você acaba guardando essas recordações. E aqui eu trouxe outras recordações que foram as nossas recordações de escola que nós tivemos no começo do ano. Pronto. Se eu quero guardar esse registro, é assim que eu faço. Eu guardei através das minhas imagens e fotos, ok? Agora vamos dar continuidade. Bom, vamos lembrar, fazer algumas coisas que fazem com que você lembre mais sobre o que é o relato de memória. Relato de memória, ele sempre apresenta-se em primeira pessoa. Bom, se eu estou relatando, então eu vou começar com eu, a minha infância, quando eu era criança, então eu estou sempre em primeira pessoa. O texto deve apresentar uma descrição de ambiente com riqueza de detalhe. Como assim, professora? Quando eu for descrever um aniversário ou uma viagem, eu tenho que falar passo a passo do que aconteceu, como era o ambiente, como foi esse passeio, como estava o dia, como estava o tempo nesse dia, como estavam as pessoas ao meu redor, eu estava alegre, eu estava triste, como estava o ambiente, todo o ambiente, era num parque, num quarto, numa casa, então descreva esse ambiente, se tinha quadros na parede, como era a iluminação, então tudo isso faz com que o seu relato seja prazeroso e gostoso e faz com que a pessoa que comece a ler, ela tenha vontade de ir até o final da sua história. Aí depois nós temos, são registros do passado onde o narrador fala como se estivesse vivendo aquele momento. Quando você está descrevendo, que você coloca em primeira pessoa, que você registra um ambiente com riqueza de detalhe, você começa a passar para o leitor como se você estivesse vivendo aquele momento. Entendeu? Aquele momento foi tão especial que ele parece que está acontecendo no momento que o leitor está fazendo a leitura. Aí, a pessoa narra suas lembranças, conta não apenas os fatos vividos, mas relata também sensações de sentimentos despertados por esses fatos. Então, todas essas lembranças narradas por vocês, que vocês vão fazer, que foi solicitado na aula anterior,
vocês vão colocar seguindo essas orientações para que quando nós voltarmos, fizer essa nossa roda de leitura, nós podemos fazer uma leitura prazerosa e você ouça seu colega e o colega ouça suas histórias de uma maneira que todos nós vamos nos divertir e achar bem legal todos os registros que foram feitos. Tire fotos, guarde, se for bilhete, se for alguma coisa que remete àquele momento, você pode trazer para a sala de aula quando nós retornarmos, ok? A pessoa que narra suas lembranças conta não apenas os fatos vividos, mas relata também sensações e os sentimentos despertados por esses fatos. Como nós sabemos, nem todos os registros de lembrança tragam apenas boas memórias. Nós existem também aquelas memórias que nos deixaram tristes. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar que sensação, que sentimento aquela memória está me trazendo. Como você estava se sentindo naquele momento? A sensação era boa? Era ruim? Era de um momento agradável? Foi um relato que lhe trouxe muita alegria ou tristeza? Ou lhe deixou com muita saudade de uma época que você estava com um ente querido que agora não está mais? Então, são esses tipos de sensações e sentimentos que têm que ser transferidos para o leitor. Ok, crianças? Neste momento, nós vamos estudar o nosso livro do Sistema Farias Brito, da página 40 até a página 43. Vamos dar um destaque para a página 41, onde nós encontramos o nosso texto O Povo. Certo, crianças? Esse texto foi solicitado na aula anterior, sei que vocês fizeram a leitura, foi uma leitura agradável. Nós falamos sobre a leitura de imagem, como esse texto é rico em informações, certo? Então, vamos fazer aqui a leitura que traz um relato de memória. Olha só, nesse texto vamos descobrir as sensações e sentimentos passados pelo nosso escritor Ferreira Goulart. Lembra que eu falei do Ferreira Goulart? Que era um escritor que tinha muitas memórias porque vinha de uma família muito grande, onde tinha 11 irmãos. E sabe qual era a curiosidade que eu vi aqui nesse texto? Apesar dele ser de uma família grande e ter 11 irmãos, ele destacou o gosto de brincar sozinho. Então, ele descobriu, ele tinha esse prazer, claro que ele gostava, né, de brincar com os irmãos dele, mas tem aquele momento que ele fazia as brincadeiras sozinho. Então, uma dessas brincadeiras foi a lembrança que ele teve e relatou aqui nesse texto. Uma das curiosidades de Ferreira Goulart também que eu descobri, achei bem interessante, é que o nome dele é José de Ribamar. É José Ribamar Ferreira. E Ferreira Goulart porque a mãe dele tinha o sobrenome Goulart e o pai dele o sobrenome Ferreira. Então, ele fez uma homenagem aos pais. Certo, criança? Vamos agora trabalhar esse relato de memória. Bom, Ferreira Goulart já é um adulto e ele conseguiu passar todas as informações, sentimentos, sensações e principalmente riqueza de ambiente. Olha só essa imagem que linda. O fundo aqui, olha, como se a criança estivesse realmente mergulhado nessa história. Vamos lá. O Povo. Uma das minhas diversões preferidas quando menino era pescar. Às vezes pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Vou dar uma parada agora nesse trecho, porque nós trouxemos aí uma palavra chamada córrego. Você sabe o que é um córrego? Na aula anterior foi solicitado que vocês marcassem no texto palavras que vocês não conheciam, pesquisassem no dicionário e fizessem registro no nosso caderno de produção. Então, para quem não sabe, o córrego é um pequeno lago, certo? Que tem eu sei que vocês fizeram uma boa descrição, uma boa pesquisa, e eu também coloquei aqui, vai ter uma explicação sobre o que é um córrego para vocês. Então, pequeno lago, ele não tem uma profundidade não é muito fundo, a profundidade dele não é grande, e ele também não é muito extenso, entendeu? Acho que é por isso a segurança dele estar brincando sozinho lá, certo, criança? Aí diz assim, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura, então era bem raso. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano, tampando-lhe as 2 extremidades com as mãos e o pegava. Pesca mais difícil era arrastar camarão. Usava um cofo, uma espécie de cesto de palha, que vinha arrastando pelo fundo d'água
junto à areia, onde os camarões ficavam, e os ouviam saltando dentro dele. Bom, esse é o nosso primeiro parágrafo, onde ele faz o que? A descrição do córrego que tinha no córrego, certo? E como ele era. O nosso segundo parágrafo, agora nós vamos fazer a leitura. Vamos ver o que ele traz aqui no segundo parágrafo. Junto ao cais estava uma velha draga, outra palavra que talvez não seja conhecida do seu vocabulário, draga. Aí tem uma draga enferrujada. Então, eu creio que vocês também tenham feito uma pesquisa sobre o que é, certo? Quando ele fala apodrecia, ele se remete a esse abandono. Tomada pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava, em volta da draga, restava uma poça de água rasa, que era um pouco mais funda, junto à hélice da polpa. Certo dia desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Foi quando percebi, colada ao casco da draga, um animal estranho, um pouco mais de um palmo. Você sabe o que é um palmo, gente? Ó, do tamanho da sua mãozinha, ó. Cada pessoa tem um palmo de tamanho diferente. Nessa escada ele está falando do tamanho do palmo dele, viu? Então, vai variando de pessoa por pessoa. Um polvo. Tentei pegá-lo, mas num átimo de segundo, olha, outra palavrinha que nós vamos estudar, o que seria um átimo de segundo? Mais pra frente nós vamos saber. Ele soltou sua tinta e sumiu na água subitamente escura. Que espertalhão! Olha só, ele botou o quê? Que ele, a princípio, o que ele viu? Ele viu um polvo pequenininho. E logo em seguida ele achou que ele foi bem esperto quando fugiu dele, que ele conseguiu fugir do Ferreira Goulart, né? Nosso terceiro parágrafo. Até ali, polvos, para mim, eram os do cinema. Enormes, com seus tentáculos, abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho tão pequeno e tão esperto me fascinou. Muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza! Cria bichos que andam, bichos que voam e os que vivem no fundo do mar. Alguns dá asas e outros nadadeiras. E o povo, ele o fez movido a jato. A natureza deu olhos aos animais para que vejam o mundo e se vejam, mas ao povo lhe deu uma tinta para turvar a água e não ser visto. Olha que legal. O que ele fala? Primeiro, tem a decepção pelo tamanho do povo. Logo depois, ele acha o povo esperto. Ele começa a dizer que até ali quer dizer que até aquele momento da vida dele, ele imaginava que só existisse povos iguais o que ele via em filmes, certo? E não, para a surpresa dele, ele conheceu esse povinho aí que foi bem esperto. Foi um povo que fez com que ele remetesse essa lembrança agora que vocês estão ouvindo. Bem legal a história de Ferreira Goulart. E ele termina de uma maneira bem legal, dizendo que todos os animais têm olhos para ver e serem vistos, menos o povo, né? Que ele fala que ele deu uma tinta, né? Solta uma tinta turva para que ninguém o veja. Foi a maneira que o povo achou para enganar e fazer com que ele não pegasse ele, certo, crianças? Agora, nós vamos para a nossa parte de interpretação, compreendendo melhor o texto, certo? Nós vamos estudar da 41 a 43. Após a leitura do texto O Povo, vamos aos questionamentos. O texto se refere a que período da vida do autor? Em crianças? A que período da vida do autor? Pela leitura do texto. Foi o período do quê? Quando era bebê, hein? Quando era uma criança um pouco maior, na adolescência, a fase adulta. Ele já é um adulto. Mas será que é dessa lembrança de adulto que ele está falando? Vamos descobrir. Qual era a diversão preferida do autor quando criança? Professora, como eu vou encontrar esses questionamentos? Você volta ao seu texto, nós temos no nosso primeiro parágrafo as respostas para essas duas alternativas aqui. Nas primeiras linhas do texto ele fala: uma das minhas diversões preferidas quando menino era pescar. Pronto.
o texto se refere a um período da vida de quando ele era criança, porque quando ele fala, quando ele era menino. E a outra que fala da diversão preferida dele. Então, as alternativas, quem respondeu que o texto se refere à infância dele, respondeu certinho. E na letra B, qual a diversão preferida do autor quando criança? Quem colocou que era pescar, também acertou. Né? Parabéns para você. Vamos para as próximas. Como ele costumava pescar? Como ele costumava pescar? O que ele fazia durante a pescaria? Como era esse lugar? O lugar que ele usava para brincar, essa parte da pescaria. Como era esse lugar? Na sua opinião, por que o título desse relato é o povo? Às vezes, quando nós vamos trabalhar o título de um texto, no título, quando você faz a leitura, você sabe mais ou menos do que se trata o texto. Mas quando você pega esse texto, o povo, você não tem ideia, você acha que vai falar somente do povo. E na verdade não, foi um relato de memória que a criança contou quando ela viu esse povo. Então, nesse caso, o título ele não traz muito qual a ideia do texto, certo, crianças? Então, tem que ler com bastante atenção. Como eu sempre falei, lê uma vez para conhecer o texto e a segunda vez você já lê para conseguir interpretar o que você está lendo. Vamos para os questionamentos. Onde ele costumava pescar? Em crianças, em um córrego. Ainda, no nosso primeiro parágrafo, ele fala aí, ó. Às vezes pescava próximo à oficina de estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Olha só. E aí, gente, como era esse lugar? Hein? O que havia nesse lugar? Vamos para as questões, vamos responder nossos questionamentos. Olha só. Onde ele costumava pescar? Próximo à oficina da estrada de ferro em um córrego. Aí eu coloquei aqui o dicionário sobre o córrego. É um nome dado a uma pequena passagem de água corrente, também denominada como corpo de ar, e que possui dimensões menor a de um riacho. Então, um córrego, ele é apenas uma passagem de água corrente, também denominada como corpo de água, certo, crianças? Foi, olha, é assim que eu quero que vocês façam no dicionário de vocês, colocar o registro lá no livro de produção textual. Como era esse lugar? O córrego não era muito fundo. Via-se muitos objetos, como garrafa e pedaços de cano. Essas duas respostas também estão no nosso primeiro parágrafo, certo, do texto. Vocês vão encontrar. Eu creio que vocês tenham lembrado também na descrição. Se você não colocou exatamente do que está escrito aqui, certo, crianças? Mas colocou bem parecido, colocando mais outras observações, também não tem problema, certo? Mas a ideia principal é que você coloque de acordo com o texto, porque é o nosso momento de interpretação do texto. E aí tem, na sua opinião, por que o título desse relato é um povo? Então aí já é sua opinião, é resposta pessoal. Todos vocês, eu tenho certeza que colocaram uma resposta bem legal, que depois nós vamos conferir, ok? Próximo. Que sentimentos o autor mostra ao escrever sobre suas lembranças? Explique sua resposta. Aí, quando ele está falando sobre suas lembranças, ele traz 2 ilustrações, certo? 2 ilustrações. Uma identificada como A e a outra como B. E ele coloca 2 alternativas. A primeira, o córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura, nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano, tampando-lhe as 2 extremidades com as mãos e o pegava. Essa é a nossa primeira, você vai observar. Quais das 2 imagens mais tem relação com esse trecho da história? O próximo diz, arrastar, porque ele coloca entre aspas, porque necessariamente não é que ele está arrastando não, certo, crianças? É a maneira como ele está conduzindo o cofo de palha, que é esse cofo aí, ó, de palha, certo? Ele fala, arrastar camarão. Usava um cofo, espécie de cesto de palha, que vinha arrastando pelo fundo d'água, junto à areia, onde os camarões ficavam e ouviam saltando dentro dele. Então, você vai dar uma olhada nessa observação e ver quais das 2 imagens
tem a ver com esse trecho da história, certo, crianças? É a primeira imagem? É a segunda imagem? Você vai colocar aqui A ou B nessas duas alternativas. O que vocês marcaram? Já fizeram essa atividade? Vamos ver agora a nossa resposta? Se você colocou a alternativa A nessa imagem onde fala que estava arrastando o camarão, usava um coco, uma espécie de cesta de palha, você acertou. E se você botou B, que o córrego não tinha mais que 2 palmos de fundura e nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder, você também acertou. Parabéns para vocês que acertaram, e quem não acertou, não tem problema. Você refaz a leitura que você vai conseguir responder. Não tenha pressa, viu? E faça com muita atenção. Vamos para o próximo? Assinale as características do povo de acordo com o narrador. Características é a descrição, é o que mais vai poder explicar, descrever o que é o povo, certo? Como ele é uma descrição do animal. Aí ele traz aí 4 alternativas. O povo era movido a jato? Solta tinta para não ser visto? É um animal estranho? É um animal pegajoso? Quais dessas observações aqui vocês marcaram? São várias características, então vocês vão escolhendo e vão identificando, marcando a que melhor interpretar de acordo com a característica do povo, certo, crianças? Então, logo em seguida vem, sublinhe no texto a expressão num átimo de segundo e depois explique seu significado. Olha só, nós falamos sobre isso, sobre um átimo de segundo. O que seria um átimo de segundo, né? Vamos saber agora a nossa alternativa. Olha só, nós temos aí para vocês a nossa resposta. Olha aqui, quem marcou que o povo, nas suas características de acordo com o texto, era movido a jato, soltava tinta para não ser visto e era um animal estranho, você acertou. Parabéns para você. Bom, a segunda parte diz, sublinhe no texto a expressão num átimo de segundo e depois explique seu significado. Então, vocês voltam o texto, marca com lápis de cor ou seu grafite, seu lápis, e a palavra um átimo de segundo. Que aí vocês têm aí o significado, vão ter o significado, ó, muito rápido, velozmente ou num instante. Olha só, quem colocou essas observações acertou. Como eu encontrei, tia? Porque eu não vi essas palavras no texto. Isso aí foi uma pesquisa que você faz utilizando o dicionário. Lembra que a tia já falou sobre o dicionário? Pois ótimo, então, essa pesquisa você faz utilizando o dicionário e você acha esses nomes. Vocês podem procurar e encontrar também outros significados para essa palavra. Então, mas todos vão ter o mesmo objetivo, ó, falando sobre veloz, rapidez, no instante, tudo muito rápido. Próximo, releia o trecho. Até ali, o povo para mim eram os do cinema, enormes com seus tentáculos, abraçavam submarinos e navios. Mas aquele povinho, olha quando ele faz isso, olha só a expectativa dele, realidade. Olha só, foi mais ou menos assim que eu peguei. A expectativa dele era um povo que pegava os navios. E na realidade o que ele viu foi um polvinho que, de acordo com a mãozinha dele, era do tamanho de um palmo. Olha que interessante. Eu gostei demais. Vamos agora para a alternativa. Que outra expressão poderia ser usada no lugar da expressão até ali? Até aquele momento. Lembra que quando nós estávamos fazendo a leitura, a tia teve uma retomada dessa palavra, quando ela falou que até ali, ou seja, até aquele momento da vida dele, ele imaginava que o povo seria assim, certo? Mas que, na verdade, o povo era daquele jeito ali. É o povo da história, né? Releia o segundo parágrafo do texto e circule a expressão que significa o contrário de água cristalina. Olha, você vai lá no texto, eu coloquei aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. No segundo parágrafo do texto, você pega lá seu lápis e procura no segundo parágrafo do texto, onde tem a palavra que significa o contrário. Gente, vocês sabem o que significa o contrário, né? Coisa oposta, como bem, mal, certo? Muito, pouco. Então, o contrário. Nesse caso, nós temos aí, ó,
O significado contrário de água cristalina, que nós temos aqui no nosso segundo parágrafo, eu encontrei aqui, ó, no finalzinho da linha do segundo parágrafo, onde tem a água na água subitamente escura, certo? Então, com essa questão, nós finalizamos a nossa atividade, certo, do livro de relatos de memória. Espero que vocês tenham gostado, o texto é bem legal, dá pra gente interagir, certo, crianças? Então, eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima. Tchau!